Ahora vamos a empezar la corrección de los ejercicios. Yo voy a empezar con el ejercicio 7 de la página 15. Ese ejercicio nosotros hicimos en sala, en la escuela, y no hubo tiempo de terminar de corrigir, ¿cierto? Então, pessoal, esse exercício a gente fez em sala, mas aí não houve tempo de terminarmos de corrigir o exercício 7. Então, por isso, nesse vídeo de correção, eu vou começar por ele. Então, vamos começar? Acá tenían que leer este texto sobre la feria de abril, ¿cierto? Y después leer las afirmaciones abajo y decir si son falsas ou verdadeiras. Então, acá habla de la feria de abril, né? Uma feira típica da região de Sevilha, na Espanha. Então, aqui vai falar que durante uma semana, Sevilha vive somente para esta festa. A música, a gastronomia, a dança e as vontades, né, a vontade de se divertir criam um ambiente muito especial. Aí, oficialmente, a festa começa na segunda até às 12 da noite com várias, né, milhares de lâmpadas de cores acesas no recinto da feira. No interior já estão instaladas as casetas. Las casetas, o que são las casetas? Las casetas são barracas, né? Umas barracas de feira. Então, muitas casetas por todo o recinto. O lugar onde, né, vive a feira, então cheio de casetas. Um espaço familiar em que se agasalha os amigos, parentes e invitados. Então, é um lugar onde se acolhe amigos, parentes e convidados. Com o quê? Com os produtos típicos de la tierra, beber vino, cantar, manter uma boa conversação e, por supuesto, bailar sevilhanas. Então, onde se bebe vinho, se canta, se conversa, né, e dança. La mayoría de las casetas son privadas y se accede por invitación de algún socio conocido, aunque também las hay públicas e de acesso livre. Então, aí a gente tem tanto as barraquinhas que são privadas, né, que você precisa de um convite para entrar, para olhar o que tem ali naquela barraquinha, ou você tem as públicas de acesso livre, onde você vai ver várias coisas expostas, tanto na parte de alimentação, quanto também de artesania, né, de artesanato e etc. Mientras dura la feria, la gente se viste los trajes típicos andaluces, que são os trajes típicos daquela região ali, né, Andaluzia. E os hombres com a indumentária campeira tradicional, então com aquela roupa tradicional aí dos andaluces, né, que seria campeira porque é um estilo meio do campo. E as mulheres com o vestido flamenco de gitana. O vestido flamenco é esse aqui da foto, né? Que tem esses babados, né? Esse chale, as flores na cabeça, esse pente aqui, né? Que em espanhol a gente chama de peineta. E aí nós temos a gitana. A gitana é cigana, ou também vestida de cigana. Por el día, la feria se llena con cientos de amazonas, jinetes e carruajes ricamente adornados. É ele chamado passeio de caballos. Então, aqui, por exemplo, essas mulheres que estão vestidas com roupas flamencas, né? Elas estão andando aí num passeio de cavalos. Então, em cima aí de uma carroça, certo? E finalizando o texto, traz na semana de diversión um impressionante espetáculo de fuegos artificiales el domingo à meia-noite despide la feria de abril hasta el año siguiente. Então, depois de uma semana de diversão, nessa feira dura uma semana, se despede, né, das festividades com fogos artificiais. E aí nós temos aqui as afirmações. Então, a primeira, a Feria de Abril tem duração de uma semana e se celebra em toda a Espanha. Então, é uma informação falsa. E o que a gente tem que colocar? Quando a gente vê que a afirmação está falsa, embaixo vocês têm duas linhas onde vocês têm que colocar a correção. Então, ali na letra A, ela está errada por quê? La Feria de Abril tem duração de uma semana e se celebra em Sevilha, né? Que é uma região da Espanha, não em toda a Espanha, certo? A próxima, a B. La fiesta empieza com encendidos de milis, de bombillas, de colores e termina com espetáculo de fogos artificiais, verdadeiro.
E la C, las casetas são o lugar onde se vive a feira. Todas as casetas são públicas. Então, a gente viu que as casetas todas não são públicas. Então, a gente tem que ir lá embaixo e corrigir. Las casetas são o lugar onde se vive a feira. A maioria das casetas são privadas, certo? Não são solamente públicas. La outra, la D, em las casetas se reúnem amigos, parentes invitados para beber, né? Charlar, conversar, cantar e bailar. Então, verdadeiro, de acordo com o texto. La E é verdadeira também essa afirmação, porque diz la gente viste trajes típicos e há passeio de cavalos, certo? Então, ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. E a correção aqui ficou dessa forma, a letra A e a letra C corrigidas, ok? Então, página 16. E na página 16, vocês tinham que corrigir aqui, vocês tinham que responder essas perguntas. Então, nesse caso aqui, nós temos a pergunta, elas são perguntas personais, pero hay que seguir um começo, né, parecido aqui, porque aqui diz, has estado em alguma fiesta? Então, se você esteve, você tem que colocar, se he estado em la fiesta, e colocou o nome da fiesta. Se não, você colocou aí, no he estado em nenhuma, certo? Então, aí, no he estado em nenhuma, né? Lembra que em espanhol a gente vai negar duas vezes, são bem enfáticos aí quando vão dizer não, e aí ficaria dessa forma. Na B, você tinha que colocar, né, como ha sido a última festa que has participado. Então, a gente já viu até o modelinho lá em cima. Então, la fiesta ha sido, e aí você descreveu como foi a festa que você participou. E aí aqui, se você foi, né, pergunta se você já viu este ano um espetáculo de fogos artificiais ou uma festa de disfarces, que é fiesta de disfarces, é a festa fantasia, se você gostou. Então, aí você vai colocar se he visto, e colocou aí se he visto fogos artificiais, ou você colocou he ido a uma fiesta de disfarces, né? Se você foi, disfarces. E aí, a outra pergunta é se te ha gostado. Eu vou responder, né? Vocês poderiam ter respondido. Se me ha gostado ou não me ha gostado, tá? Então, seriam as formas de responder aí. Na número 2, vocês tinham que colocar aí, né, a imagem e colocar se ela se referia ao diálogo A B, o D, o C. E essa imagem aqui, ela vai se referir à habla de la persona A, certo? Que é a primeira pessoa que falou. Essa imagem aqui, ela vai se referir à festa que mencionou a pessoa C. E aqui, los barcos se referem a la habla, né, a fala da pessoa D. E aí, a última aqui se refere ao diálogo, né, a fala da pessoa B, certo? Depois, exercício 3, era pessoal também, né? Quais lhe has parecido mais interessante? Então, aí é o que eu falei para vocês. Me ha parecido mais interessante la fiesta que menciona la persona A ou la persona B. Me gustaría participar de la fiesta que menciona la persona B. Então, se você gostaria de participar dessa festa aqui, certo? Seguindo aí, nós vamos para a página 17. Na página 17, a gente vai ter aqui o exercício sobre o acento diacrítico. Número 1, era para você selecionar aí qual das duas opções, né, vocês circularam a opção que vocês acharam que caberia na frase. Por exemplo, na letra A, vocês tinham o se com acento e o se sem acento. E a resposta correta é o se
sem acento, porque tem aqui no sentido de conjunção se. Então, si vienes a Brasil em junho, no dejes de conhecer as festas juninas. Então, sim, se você vem ao Brasil em junho, não deixe de conhecer as festas juninas. Na B, para mim, né? Com acento, porque é para mim a festa, né? O Natal é a festa mais especial do ano, né? Lembrando aí que lá na Navidad é o Natal. A C, mare, ya, te, né? O T sem acento, que aqui não está com sentido de chá. Então, ya te ha invitado a Rafa a sua festa de cumpleaños. Então, já te convidou, né? A Rafa já te convidou para a festa de aniversário, né? Então, aí temos o T sem acento. Na D, por que não organizas uma cena para tu aniversário de boda? Certo? Então, esse tu é no sentido de seu, né? Sua. Então, não vai ser aí acentuado, ele não tem sentido de você, porque aqui ele está falando porque você não organiza um jantar para celebrar o seu aniversário de casamento, né? Lembrando que quando eu falo de aniversário, de cumprir anos, eu vou usar a palavrinha cumpleaños, tá? E quando eu falo de aniversário de casamento, aí eu falo aí aniversário mesmo, tá bom? E aí, vai ser o mi sem acento, porque aqui está no sentido de minha. Mi madre sempre ha hecho las tartas para las fiestas familiares. Então, minha mãe sempre fez bolo para as festas familiares, ou tortas doces, que eu posso dizer aí, las tartas, certo? Então, aí ficou si sem acento, mi com acento, te sem acento, tu sem acento e mi sem acento. Exercício 2. Aqui vocês tinham que acentuar se necessário. Então, as respostas ficaram assim. Na letra A, aún no hemos iniciado os preparativos para o desfile de la Independência. Esse aún aqui, ele tem sentido de ainda. Então, ainda não começamos, não iniciamos os preparativos para o desfile da independência. Então, ele tem que ser acentuado. Então, vocês tinham que ter colocado acento nele. Fora isso, nessa frase aqui, vocês não vão acentuar mais nada. Na B, Romeu me ha invitado a viajar com ele e sua família em el próximo dia festivo. Então, esse ele aqui, ó, com ele. Então, ele tem que ser acentuado. Então, Romeu me convidou, né, para viajar com ele e sua família no próximo feriado. Na C, te llamo después para confirmar se salimos a las 7 de la noche ou se vamos mais tarde, certo? Então, aqui eu vou acentuar o mais, porque aqui mais tarde. Ele não está dando aqui uma ideia contrária, ele não está funcionando aqui como a conjunção mais do português. Ele está no sentido de mais. Então, ele vai ter que ser acentuado, no sentido aí de mais. A D. Se vamos todos a los festejos de la primavera aún los niños. Então, aqui, quando eu tenho esse se, é no sentido de sim, então, vou acentuá-lo, né? Sim, vamos todas às festividades da primavera. Inclusive as crianças. Então, a um aqui tem sentido de inclusive, né? Então, não vou acentuar. Então, letra A ficou acentuado o A1, na B acentua-se o E, na C acentua-se o mas e na D acentua-se o si, certo? Agora, nós vamos aí para a sequência das atividades e então, aqui no exercício 1, temos os íconos que vocês colocariam o que relaciona a esse tempo. Então, por exemplo, aqui, sol. Aqui, podemos dizer que está buen tempo. Aqui, lluvia. Aqui, a nuvem, né? Que está com nuvem. Aqui, a luna, que é a lua. Aqui, podemos falar que está buen tempo também. En esta, nublado. Acá, nieve. En esta, podemos poner aqui como que está la nieve también, ¿eh? Está cayendo de la nube. Aquí podemos poner tormenta.
E aqui podemos dizer frio, né? Porque temos que os termômetros foram barrando. Então aqui tinha muitas possibilidades, né? São respostas também personais que você deduz da imagem, certo? E na 2, vocês vão colocar aí também, é pessoal, né? Pessoal. Vocês iriam colocar aí, né, na sua visão, como que é o verão aqui, onde a gente mora. Aí você colocou em ele, verano, hace mucho calor, né? E aí depois você foi colocando um por um aqui a sua opinião de como é cada estação, certo? Y con eso terminamos la corrección. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima clase. Adiós.